Bom, depois de uma interrupção involuntária aí do nosso ritmo de publicação, vamos retomar o nosso projeto, o nosso protótipo SCADA. Como a gente disse no vídeo passado, a programação dessa parte aqui vai ser feita usando Node-RED. Então, como está o nosso protótipo? Nós temos dois elementos aqui, dois Raspberry Pi. Um deles, este aqui do lado direito, é o que está funcionando como nosso servidor SCADA, SCADA Server. E este aqui, do lado esquerdo, está funcionando como um CLP. Ele está ligado a este sensor de umidade e temperatura, um sensor DHT, de umidade e temperatura, e está ligado também a esse módulo de dois relés que estão ativando ou desativando dois circuitos aqui que simplesmente ligam ou desligam esses LEDs aqui. Então, essa aqui é a nossa, digamos assim, aranha da vida real. Para a gente entender um pouco melhor o esquema de ligações, vamos ver aqui. O Raspberry está ligado no módulo de relés, né, tem a alimentação de 5 volts, tirada deste pino aqui, em terra, né, ground, aqui neste pino, e dois pinos GPIO, né, de General Purpose I/O, para fazer o comando dos dois relés, GPIO 17 e GPIO 27, respectivamente, para o relé 1 e relé 2. Relé 1 é o de cá, relé 2 é o de lá. Desse lado de cá está o nosso sensor DHT11, que está sendo alimentado, esse pino aqui é o de energia, está sendo alimentado em 3.3 volts pelo Raspberry. O sinal dele está aqui no GPIO 4, que é este pino aqui, e o outro pino aqui que é ground, né, terra, também pega esse outro pino que é terra, que pega aqui. Então essas são as conexões entre o sensor e os relés com o nosso Raspberry, que vai funcionar, ou está funcionando como CLP. Tá? Além disso, cada um dos relés está comandando um circuito com um resistor e um LED. Então nós temos uma bateria de 9 volts que entra aqui no pino comum do circuito controlado. Né? Esses conectores aqui são para o circuito controlado. Por que cada relé tem 3 conectores? Porque o pino comum, o sinal pode passar ou para o conector que é chamado de normalmente fechado, ou para o conector chamado normalmente aberto, que são esses aqui. Esse é normalmente aberto, esse é normalmente fechado. Então, repare que, usando o contato normalmente aberto, significa que quando o relé está ativo, o circuito comandado é fechado. Quando o relé está inativo, o circuito comandado fica aberto. E no conector do contato normalmente fechado é o contrário. Com o relé inativo, o circuito comandado está fechado. E quando o relé é ativado, o circuito comandado é aberto. Então, nós estamos usando basicamente, né, o relé usando o contato normalmente fechado e vamos ir usando no relé 2 o contato normalmente aberto. Okay? Então, o que é que estes dois vão produzir? Esta é a visão construída pelo servidor SCADA. É uma página web com vários elementos que, para construir, eu não tive que me atracar com todos os detalhes de HTML, de JavaScript, de CSS, de WebSocket, essas coisas. Então, o Node-RED me dá uma maneira mais suave de construir este tipo de interface, esse tipo de página web aqui. Tá? Não que eu fique completamente isolado dessas complexidades. Você não vai precisar ser um desenvolvedor web completo, não vai chegar a esse ponto, mas você também não vai ficar completamente isolado dessas complexidades. Alguma coisa vai acabar transbordando que você vai ter que mexer na parte mais interna da página web. Mas isso aí, por exemplo, que nesta página eu fiz duas coisas com relação a isso. Uma é colocar essa imagem no fundo da página, que é uma coisa que normalmente a interface do Node-RED não dá, não proporciona. Você tem que fazer um hackzinho para
colocar isso aqui. Da mesma forma, repare que cada grupo de objetos desses aqui está dentro de uma moldura. Eles são definidos assim, tratados assim como grupos de objetos. Né? Cada grupo tem a sua moldura e um título, inclusive com a opção de você recolher ou expandir a visão. Isso é controlável, você pode dizer que você quer que use isso ou você pode bloquear isso. Botar título, isso tudo é programável. Mas normalmente o esquema de cores de fundo e dos grupos, essas cores normalmente são todas sólidas. Para você ter aqui, como está usando, uma cor com transparência para o fundo da moldura dos objetos, isso também precisa de algum hackzinho nas características da página. Mas enfim, como é que isso daqui é programado? Né? Como é que eu faço isto acontecer? Então eu tenho Node-RED em 2 estágios. Tenho ele no CLP, tenho ele no servidor SCADA. Tá? São 2 níveis de programação. Vamos ver o CLP primeiro. Repare que eu tenho nós de vários tipos colocados aqui. Cada nó desses aqui define um fluxo que normalmente tem um evento que dispara e aí dados são passados de um nó para o outro até que você chegue no final daquele fluxo. Na verdade, o termo fluxo para o Node-RED representa tudo que está, né, nesta aba aqui. Eu posso ter mais de uma aba, posso ter vários fluxos funcionando em paralelo, não tem problema, certo? Isso é opcional se você não estiver fazendo uma página web, né, publicação de dados em páginas web, mas se você vai querer usar a interface, essa interface gráfica do Node-RED, e você vai querer que ela tenha várias páginas, né? Aqui eu tenho uma página só, mas poderia ter várias. Eu poderia ter um menuzinho aqui para navegar entre elas. Para isso eu seria obrigado a ter vários fluxos, cada página um fluxo desses aqui. Tá? Enfim, qual é o evento aqui no caso? Este evento é apenas um evento temporizado. Estou dizendo, a cada 10 segundos, mande para o outro nó a palavra, né, o string da palavra ativo, dentro dessa propriedade chamada message payload. O que é que trafega entre os nós? Entre os nós trafegam estruturas JSON, onde um elemento que sempre tem, né, é um elemento que no mínimo é o único que vai ter nessa estrutura JSON que passa de um nó para o outro, é um elemento payload. A estrutura JSON é chamada de message e as propriedades da estrutura vão lá dentro. Já. No mínimo, message.payload é a informação que passa de um para o outro, mas outras propriedades podem existir e podem ser usadas conforme a circunstância. Você pode construir, não só usar as propriedades padrão do Node-RED, como você pode criar as suas. Então, no caso aqui, apenas a propriedade message payload está sendo aproveitada, que ela vem com esse string, que é a palavra ativo, e ele entra neste nó, que é um nó de transmissão MQTT, que vai mandar, né, para o servidor lá do CLP, que roda lá no CLP Server. Lembrando aqui, nós estamos olhando a programação do CLP. O mosquito que roda lá no SCADA Server tem um tópico chamado, que foi criado um tópico chamado /CLP /Keep Alive. Qual o objetivo dessa mensagem aqui? A cada 10 segundos ele manda uma mensagem para o SCADA Server dizendo: estou vivo, estou ativo. É isso basicamente que o SCADA Server usa para manter essa indicação aqui de que o meu CLP continua vivo. A gente vai ver depois que se isto aqui parar de chegar, depois de um certo tempo que isso aqui parar de chegar, o SCADA Server vai dizer: olha, eu entendo que o CLP morreu. E ele vai mudar o estado aqui de ativo para inativo. Aqui eu tenho outro tipo de situação. Aqui eu tenho um nó que injeta um timestamp no momento em que o fluxo inicia a operação. Se eu der boot no Raspberry
vai carregar o processo do Node-RED e aí o fluxo vai começar a iniciar. E nesse momento, este nó vai ser ativado uma vez só, nesse momento. Por quê? Porque eu disse assim, eu programei ele para dizer, olha, eu quero que injete uma vez só, com 1/10 de segundo depois de ativado. E depois não repita. Ele só vai fazer isso uma vez, no momento em que ele for ativado. E ele vai ser ativado no momento do boot, ou se eu alterar o meu fluxo, e aí eu tenho que fazer um deploy do Node-RED para que o novo fluxo entre em operação. No momento do deploy, essas situações de início de operação também são ativadas. Tá? Depois eu tenho um nó, e esse é um nó de função. Eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser em JavaScript para manipular os dados, porque pode ser que eu não tenha um nó que faça exatamente o que eu quero. Então, se eu não tenho um nó que faz o que eu quero, o que eu preciso, eu posso criar um para mim usando esse nó de função. Esse nó de função aqui, ele basicamente cria uma mensagem de início de operação. E essa mensagem ela é formatada de duas maneiras. Uma para ser publicada, repare que ele manda aqui via MQTT, para ser publicada neste tópico MSG Array. Isto é o que o SCADA Server usa para preencher essas mensagens aqui. Né? Essas sequências de mensagens aqui embaixo vêm das publicações deste tópico. Mas repare também que essas mensagens, o texto delas contém tags HTML para controlar a parte de cor, de negrito, e isso é ineficiente porque eu tenho um outro repositório de mensagens, que é o log. É um arquivo onde as mensagens são gravadas em formato texto. Só que todas essas tags HTML no arquivo de log elas são supérfluas. Então, essa função aqui constrói a mensagem nos dois sabores. Num sabor com tags HTML para aquela publicação na página web e sem tags HTML, que vai ser publicado por esse outro tópico aqui, tópico MSGlog, que o SCADA Server usa para gravar no arquivo de log. Ok? Então, aqui, a cada 15 segundos. Então, este nó aqui dispara a cada 15 segundos. Basicamente, todos os nós de medição, esse e esse, são disparados a cada 15 segundos pelo CLP. O sensor DHT, ele não tem um nó nativo para fazer a leitura dos dados dele. Então, mas tem nós que foram desenvolvidos e que são disponibilizados na internet para quem precisar baixar e instalar. Então, via essa função Manage Palette, você pode mandar instalar novos nós. Você seleciona o nome dele, sei lá, DHT. Então tem aqui, Node-RED Contrib DHT Sensor. Se eu não sei o que ele faz, eu posso clicar aqui para ver a descrição do que ele faz. E, se eu quiser instalar, eu venho aqui e digo Install. Nesse caso aqui, esses dois estão instalados, os outros não. E aí eu acrescento nós na minha paleta de trabalho aqui. Tá? Tem várias circunstâncias em que você tem que acrescentar nós que não vem com a instalação padrão do Node-RED, principalmente para você fazer essas páginas de interface. Todos esses nós, para fazer isso aqui, não vem na instalação padrão. Você tem que pedir a instalação à parte. É chamado nós de UI. User Interface, vai lá, Manage Palette UI. Ele tem lá Node-RED, UI, papapá. Ele carrega um monte de nós que eu carreguei no SCADA Server, não no CLP. O CLP não precisa, então, por exemplo, toda essa parte aqui de dashboard, a maior parte desses nós é carregada com essa UI. Mas tem alguns a mais, por exemplo, esse Gold padrão da UI, ele é feioso. Então eu pedi para fazer um outro nós chamado Atlas Gold, que tem um aspecto visual bem mais interessante do que o Gold padrão. Muito bem, então o DHT11 faz o acesso ao sensor, pega os dados entram como um string. Na verdade eu tenho como duas propriedades do meu objeto, minha estrutura JSON que passa aqui, tem duas propriedades. MSG Payload tem um texto com a temperatura e tem uma outra propriedade chamada MSG.Humidity que tem
o valor medido de umidade. Então, eu uso aqui esses nós que me permitem aplicar funções JSONATA para trabalhar os strings. Então, para trabalhar o string do MSG Payload, eu estou usando essa função JSONATA, ou na verdade um nest de funções JSONATA para formatar o número, extrair o número que eu quero do meio do string e formatar ele com a cara que eu preciso, ou que eu desejo. Né? E depois que isso aqui foi feito, aí eu passo como objeto MSG Payload agora esse valor que foi tratado para ser publicado via MQTT para o SCADA Server. Mesma coisa, a umidade. Aqui a temperatura, aqui a umidade. Leitura de temperatura vai por esse tópico, leitura de umidade vai por este tópico aqui. E mais uma leitura que está sendo feita, que é a leitura de temperatura de CPU, do CLP. Como é que eu faço isso? Eu tenho que executar um comando do Linux para isso. Mas eu tenho um nó chamado nó de exec, no Node-RED, que me permite pegar e mandar executar um comando do Linux e receber de volta a resposta dele. A resposta do comando é passada para frente dentro da propriedade msg.payload para o próximo nó. Neste outro nó aqui eu faço o mesmo problema, uso JSONATA para separar do string de resposta só a parte do valor numérico que me interessa para ser publicado e envio esse valor de temperatura para o SCADA Server. Então, essa parte aqui de publicação dos valores, tanto os valores individuais como os valores, né, dessa série temporal de tem um alcance de 1 hora, são mandados por aqui, neste tópico e neste tópico. Beleza. Agora, a parte de comando dos relés. No começo do fluxo também, eu envio para o SCADA Server a informação de que os relés estão iniciando no estado desligado. Poderia ser outra coisa, mas o status inicial deles é desligado. Isso normalmente você diz aqui nesses nós que mexem com os pinos do Raspberry, você diz initial level high. Initial level high. Então significa que ele começa com o pino em 5 volts, ou 3.3, acho que são 3.3. Por que isso? Porque fisicamente o relé, não me pergunte por quê, mas fisicamente o relé ele está feito de tal forma que quando ele tem 5 volts, tem 3.3 volts no pino de entrada dele, ele entende aquilo como você está inativo. E para ele ficar ativo, você tem que baixar o valor dele para 0. Então, 3.3 volts no pino de entrada, para ele é inativo, e 0 é ativo. Isso pode criar uma confusão danada. Então, o que eu fiz? Eu também importei alguns nós de álgebra booleana, e não estou usando todos, né? Tem vários aqui, mas eu não estou usando todos. Estou usando só basicamente esse nó de invert, porque quando eu recebo, esse aqui é um nó de MQTT de recepção. Eu tenho, com relação aos relés, 2 tópicos para fazer a comunicação entre CLP e o SCADA Server. Num tópico, eu estou mandando comandos do SCADA Server para o CLP. No outro, eu estou recebendo informações de status do CLP para o SCADA Server. Então, assim, o SCADA Server pode comandar e o CLP confirma o novo status. Então, é sempre um negócio de vai e vem, tipo, ei, ligue. Tudo bem, liguei. Então, vai e volta para esses canais de comando e status. Tá? Sendo que a atuação dos relés não necessariamente depende só de comando do CLP, né? Comandos que eu posso enviar a partir daqui. Usando essas chavezinhas aqui, esses interruptores, eu posso mandar ele desligar. Chegar aqui, desliga, ele vai desligar. Lógico que daqui a pouco, na próxima medida que ele vai ver que diz, isso aqui tinha que estar ativo, ele vai ligar de novo pela lógica local. Já ligou, pela lógica lá interna dele. Então, quando eu recebo um comando, esse comando vem ligue ou desligue, ative ou desative. Mas, para poder comandar de fato o relé, eu tenho que inverter o comando. Então, eu passo nesse nó booleano aqui, inverte, para que o comando do relé seja de fato aquilo que atua ou desatua o relé, né? Ativa ou desativa o relé. E eu tenho uma função também
que vai enviar mensagens de relé 1 e relé 2, ativo ou inativo, nos dois, do mesmo jeito que aqui eu tive os dois formatos, aqui eu também tenho os dois formatos. Um formato para publicação aqui, outro formato para publicação no log. Basicamente a diferença são as tags HTML que existem na mensagem que vai para a tela e não existem nas mensagens que vão para o log. Mas o teor da mensagem, o texto da mensagem é o mesmo. E repare que ele recebeu o comando, enviou o comando e confirmou para o CLP que o comando foi executado. Isso tanto para o relé 1 quanto para o relé 2. Os dois blocos aqui são relé 1 e relé 2. E por último eu tenho a minha lógica local para decidir se eu vou ou se eu não vou ativar os relés. Então ele vai usar basicamente aqui um ninhozinho de ifs, onde eu digo, olha, se a temperatura da CPU for menor do que 49 graus, então relé 1, MSG1, que está associado com relé 1, payload é falso, para dizer, ele vai ficar desligado, e o relé 2, falso, para ficar desligado. Se a temperatura for menor do que 50, se vai ser maior do que 49, mas menor do que 50, aí mensagem 1 é true, mensagem 2 false. Caso contrário, ou seja, se for maior do que 50, os dois true. Tanto que nesse momento, por exemplo, a temperatura está em 51,5, os dois estão ativos. Se a temperatura cair abaixo de 49, os dois estão desligados. Se ficar entre 49 e 50, liga o 1 e o 2 não liga. Okay? Agora, aqui eu tenho basicamente as mensagens de liga e desliga dos dois relés que vão ser publicadas também nesta parte da tela aqui das mensagens e vai ser publicada no log. Aqui vão as mensagens que vão para a tela, aqui a mensagem que vai para o log. Tá? As funções aqui também fazem os dois. Então esta aqui é a programação do CLP. E no server? Aqui no server eu tenho um objeto template que me permite mexer com a estrutura HTML desta página. Então é neste objeto que eu estou, deixa eu aumentar isso aqui, que é mais fácil de ver. Aqui, eu estou pegando uma imagem que está num diretório que eu coloquei nas opções do Node-RED para ele saber qual é o diretório de onde carregar esse tipo de conteúdo, e eu basicamente redefino o background da página com essa imagem. É isso que coloca essa imagem que está aqui no fundo no background da página. Senão seria uma cor sólida. E esses outros dois elementos que são aqui, que estão mudados, repare que tem essa definição RGBA que dá transparência. É isso que esses dois elementos que me permitem definir que os grupos vão ter essa cor de fundo transparente. Tá? É meio transparente aqui. O objeto não é. Né? Esse objeto-chave aqui, liga-desliga, ele não é, ele está com uma cor sólida. Esse aqui está com a cor sólida, mas o fundo do grupo está com uma transparência. Então isso é feito aqui, nesse nó template. Muito bem. Aqui está aquele tratamento dos Keep Alives. Eu recebo os Keep Alives e, recebendo o Keep Alive, eu ajusto o valor de cor e texto deste botão aqui de acordo. Se as mensagens chegam regularmente, esse cara está sempre comandando esse botão para ficar desse jeito. Então ele não muda. Mas se passar 30 segundos, cada mensagem que chega também liga esse trigger de tempo de 30 segundos. Se chegar ao fim dos 30 segundos e não chegar nenhuma mensagem para resetar o trigger, ele vai mandar uma mensagem para avisar que o CLP está inativo e essa função aqui vai ajustar os parâmetros do botão para representar essa situação. Lógico que, se dali para frente chegar de novo uma mensagem de Keep Alive dizendo que ele está vivo, ele muda novamente status para ativo. Okay? Aqui eu tenho o grupo de objetos que representa os sensores, temperatura, umidade, e eu acrescento um tópico na mensagem que vai passar, né? Além da mensagem que veio para esse aqui, quando passa aqui eu boto mais um objeto, mais uma propriedade dentro do objeto JSON que está passando, para que este carinha aqui consiga identificar e separar os valores de cada uma das séries de valores que ele está mostrando. Aqui os comandos dos relés, onde eu recebo o status do relé vindo do CLP e aí eu vou ajustar de acordo os parâmetros dos botões, tanto do botão, tanto desse botão aqui, quanto dessa switch aqui. Basicamente, a switch é para comandar
E este botão aqui é apenas para reportar o status que foi recebido, ok? E se eu ativar a switch, o comando de liga ou desliga daquela switch vai para, via MQTT enviado para o CLP para que ele comande o relé, de acordo com o que eu pedi no SCADA Server, certo? E outra coisa, todos esses valores que estão sendo recebidos aqui e representados aqui, eles são efêmeros. Até esse cara aqui representa só a última hora. Então, eu quero poder guardar esses dados por razões históricas, poder fazer relatórios, outras coisas. Eu quero ter séries históricas desses valores, além disso que eu estou vendo instantaneamente aqui. Então, existem nós aqui para poder gravar no InfluxDB, que a gente instalou, no vídeo passado a gente viu. Então, para gravar série histórica de temperatura, série histórica de umidade, série histórica de temperatura de CPU e também séries históricas do status dos relés, para saber exatamente quando cada relé ligou ou desligou. Agora, para evitar que tenha duplicidade de mensagens, porque se deixar do jeito que acontece normalmente, cada vez que passar 15 segundos, ele vai reportar dizendo: o relé está ligado, o relé está ligado, o relé está ligado. E só me interessa botar na série histórica os momentos em que ele muda de estado. Então essa função aqui, essas funções aqui, de relé 1 relé 2, para poder mandar essa mensagem de publicação lá no InfluxDB, elas fazem testes. Ela precisa manter conhecimento sobre o estado anterior. Da última vez que eu executei este nó, como é que estava o valor desta variável? Então, para poder fazer isso, eu estou usando o que se chama de mensagens de contexto, variáveis de contexto. O que é uma variável de contexto? É uma variável que ela persiste. Normalmente você faz uma variável de função, as variáveis internas daquele nó, depois que o nó termina a execução, aquelas variáveis viram fumaça de bit, não persistem. Mas você pode forçar a persistência usando essas variáveis de contexto. Tá? Existem variável de contexto local, persiste apenas para este nó, variável de fluxo, que persiste e é acessível por qualquer nó do meu fluxo, de um dos fluxos, ou eu tenho variáveis também de contexto global, que não só persistem, mas podem ser acessadas, são visíveis para qualquer nó de qualquer fluxo que eu tiver. Se eu tiver mais de um fluxo, mais de uma tab dessa de fluxo, todos os nós de todos os fluxos poderão acessar essas variáveis de contexto global. Então, para essas funções aqui, eu criei variáveis de contexto local. Como é que eu fiz isso? Usei essa função, essa parte chamada de setup, que é toda vez que esse nó começa a execução dele, ou quando ocorre um deploy, essa essa funçãozinha, essa parte de código aqui é executada. No meu caso, eu forço um valor inicial para essa função. E depois, a cada vez que eu recebo uma mensagem, eu comparo o valor da mensagem que eu estou recebendo com o valor anterior que eu tinha. Se for o mesmo valor, eu não preciso publicar no InfluxDB, porque não teve modificação. E se teve modificação, eu altero o valor para dizer, olha, o novo valor da variável de contexto é essa aqui, e publique lá gere a mensagem que vai ser publicada no InfluxDB. Então, basicamente, a mensagem, a programação Node-RED do SCADA Server é isto aqui. Tá? Aqui tem a parte das mensagens que vão ser publicadas nesta lista aqui embaixo. Elas têm que ser juntadas e manipuladas como um array. Este nó que oferece a lista, ele tem que receber as várias mensagens que estão na lista como um array. Então aqui, esta função também usa uma variável de contexto para ir construindo um array que cada vez que chega uma mensagem nova, ela agrega essa mensagem no início do array, para garantir que a mensagem mais recente aparece no topo da lista, e depois monta esse array todo para ser apresentado na lista. A não ser quando eu clico aqui na opção de limpar mensagens. Se eu fizer isso, aí este carinha aqui, que é aquele botão, manda uma mensagem para essa função dizendo, olha, limpe o array todo, comece uma nova lista de mensagens do zero. Mas isso só afeta esta parte aqui da página. As mensagens para o log continuam sendo gravadas sem alteração e sem interrupção. Tá? Nada se perde no log.
Aliás, aqui está exatamente a parte de publicação no log. Eu recebo a mensagem que vai ser publicada no log e uso esse nó para gravar num arquivo do Linux. Eu faço um write no fim do arquivo. Ok? Então, basicamente, nosso SCADA Server com um CLP, né, Raspberry, também programado com Node-RED, está dessa forma. Então, o que vamos fazer a partir de agora no canal? Duas coisas. O trabalho desse protótipo aqui ainda vai ser elaborado mais um pouco, vai ser acrescentado mais CLPs, né, com outras funções, outras funcionalidades. Tem algumas interessantes até que eu estou já de olho de como fazer. E nós vamos também começar a publicar vídeos falando sobre inteligência artificial, que é um tópico também quente do momento. Vamos ver alguns vídeos para falar da parte, digamos assim, teórica do assunto inteligência artificial e depois vamos ver como é que a gente pode mexer com isso na prática, tanto na questão de como é que a gente pode construir nossas próprias redes neurais, como é que a gente programa isso, como é que isso acontece, e aquilo que de repente é mais interessante é como é que a gente pode usar os serviços que já estão disponíveis na nuvem e que a gente pode simplesmente, através de APIs, incorporar em produtos que a gente queira usar essas facilidades, ok? Então, até a próxima. Em breve a gente se vê, tá? Até logo.